o que você pode fazer quando está sendo acusado de um crime. Você sabe como funciona o processo, quais são os passos. Gente, é muito comum quando as pessoas chegam aqui no escritório, elas queiram saber, né, o que aconteceu e é claro, né, a pessoa sempre quer fazer lá a versão dela. Então, vou explicar isso. Meu nome é Felipe Ribeiro, sou advogado criminalista. Então, é muito comum chegar casos aqui no escritório, sejam eles de tráfico de drogas, violência doméstica, crimes fiscais, crimes econômicos. Então, assim, não importa o tipo de caso, tá? E também eu sou responsável aqui por fazer a estratégia desses casos criminais, tanto pela minha experiência quanto pela minha área de especialização, tudo. Então, é comum chegar esses casos aqui no escritório. E quando chega, é muito comum também o cliente querer passar a versão dele. E eu gosto de ouvir, é importante eu ouvir o cliente. Então eu faço questão de ouvir o cliente, saber exatamente o ponto de vista dele, o que está acontecendo. E, claro, né? E eu não posso levar 100% em consideração que isso é muito comum, tá? Um cliente já chegar, inclusive, com a solução. Mas eu ouço porque isso vai ser relevante, mas com o olhar do cliente e depois eu olhando o processo criminal, eu consigo ver o que pode ser feito, o que não pode ser feito, se o que ele trouxe faz sentido ou não faz. Então, é nesse momento que eu consigo montar a estratégia, justamente quando eu analiso o processo criminal, seja ele em fase de delegacia, tá? Que no caso é ali do inquérito policial, ou no momento que já tem o processo penal, quando já tem uma denúncia, né? Quando você já tem que fazer uma defesa dentro do processo. Então isso é muito comum, seja para antes de fazer um depoimento em delegacia ou já em audiência, tá? Na justiça, no tribunal. Então é muito comum a gente fazer essa análise do momento que está e ver o que pode ser feito. E, gente, não é porque o seu caso, vamos dizer assim, você é culpado mesmo, você não é inocente, não é por conta disso que tudo acabou, tá? O processo penal, ele tem regras, né? E elas devem ser seguidas. Se essas regras não forem seguidas, você vai ter um benefício por isso, não por uma questão de falta de punição, falta de pena. Não, muito pelo contrário. É porque quem deveria estar acusando da forma correta não está, ou que deveria seguir uma regra não fez, seja na investigação que foi de forma errada, então a gente pode ter alguma nulidade. Então é muito importante que a gente analise. Então às vezes o cliente ele já chega com uma solução ou pensando em algo, mas quando a gente fala, não, peraí, vamos analisar porque às vezes tem algo que você nem está pensando. Então vamos colocar aqui um crime fiscal. Às vezes o cliente, né, esse crime fiscal ele tem muito a ver com a execução fiscal, então ele tem uma dívida ali de 2 milhões de reais, por exemplo. E está correndo também o processo criminal por sonegação fiscal, né? E aí, muitas vezes a pessoa já quer fazer um acordo, mas espera lá, se tiver alguma nulidade e se tiver alguma coisa que pode mudar, então, entendem? No caso de violência doméstica, mesma coisa, às vezes a pessoa chega aqui, pensa que realmente, como influencia no divórcio, né? Às vezes a pessoa pensa que, não, vou dar, fazer do jeito que a minha ex-mulher quer, então eu vou fazer o divórcio do jeito que ela quer. Não, peraí, vamos analisar primeiro, tá? Infelizmente, alguns advogados usam essa estratégia de contra o homem justamente para ter uma partilha melhor, mas muito cuidado com isso, tá? Então, assim, é preciso uma análise, porque vocês viram que na parte de violência doméstica, ele às vezes está atrelado com uma parte de família, que é o divórcio, né? Que é a guarda dos filhos, que é a pensão. Então a gente tem que sopesar tudo e ver na estratégia todos esses pontos, tá? E ver quem tem razão, quem não tem. Às vezes a gente vai ter que trabalhar no processo justamente para não ficar rendido em outra questão que é patrimonial. Imagina você fazer um acordo errado, ou seja, um acordo extremamente desfavorável, porque você está com medo de que continue o processo criminal. E quem disse que se você fazer um acordo, o processo criminal vai acabar? Então você precisa ficar ligado. Por isso, assim, você tem que confiar, tem que contratar um advogado que realmente vai saber te explicar e também muitas vezes saber mais de uma área, ou, como é o caso aqui do escritório, que tenha advogado não somente dessa área criminal, quando se trata de violência doméstica, mas que tenha também da área de família, que também, em caso de sonegação fiscal, que tenha a parte tributária. Então, é muito importante saber disso. Crimes também
empresariais, que é empresas que cometem, né? E quem responde ali é o sócio ou o diretor, alguém responsável. Também é muito importante que nesse tipo de crime tenha também um escritório que tenha conhecimento empresarial ou que chame alguém dessa área para atuar junto, que realmente é uma questão totalmente diferenciada de um simples crime comum que um advogado, assim, menos experiente vai conseguir fazer. Então, é muito importante fazer uma boa estratégia e isso vale mais do que você saber como funciona o processo penal. Então fica bastante ligado, porque é muito comum, tá? As pessoas se preocuparem bastante com um processo, com uma estratégia já montada. Isso não existe. Você pode pesquisar pra caramba aí no Google, seja para um familiar seu ou seja para um caso seu, que você não vai conseguir ver o melhor caminho. Isso é comum, gente. Às vezes chega gente aqui no escritório e ele pesquisou bastante, mas vamos ser sinceros, a parte criminal ela é uma parte bem complexa que a gente acaba estudando não somente na faculdade, mas depois, e mesmo com a atuação a gente continua estudando rotineiramente, tanto por questão de atualização de decisões no Brasil todo, como também que é uma matéria complexa. Então, muito cuidado, porque dentro dessa complexidade, cada caso é um caso. Então, a minha experiência é válida, sim, mas eu vou ter que analisar aquele caso. Eu não consigo só bater o olho e saber como vou resolver aquele caso. Posso até ter uma noção para uma reunião inicial, mas realmente vai ser necessário eu parar, né, me ater. Em muitos casos, por exemplo, operações que não envolva somente uma pessoa, mas que é um caso de organização criminosa, não basta somente uma análise, mas uma análise de várias pessoas, porque tem várias questões envolvidas. Então, assim, fique bastante atento. Procure sempre um advogado que vai te auxiliar para fazer a melhor estratégia e não somente que vai simplesmente fazer ali a defesa no processo. Você tem que saber o que está acontecendo. E também não somente o advogado que você faz isso, ele faz, porque isso também está errado. O certo é ter uma conversa e chegar em um denominador comum, claro, né? O advogado também não vai poder fazer a defesa 100% do jeito que ele quer, se você não autorizá-lo ele a isso. Se ele fizer a defesa, você falar que não quer ou coisa do tipo. Mas também tem a questão do prazo, tá? Então muitas vezes o advogado vai fazer e vai ter que protocolar mesmo. Então fica muito atento, inclusive, com isso. É muito importante se ater que o advogado ele tem um tempo para resposta, tá? Então, muito que nem eu falei, às vezes você não vai concordar e tudo, mas não teve tempo. Então fica muito ligado e se você quiser que ele faça estratégia com você, nesse sentido, que passe a estratégia para você, peça isso, tá? Às vezes não é comum, tem advogados que não gostam de mostrar as coisas e tudo bem, é o estilo deles. Mas aqui normalmente a gente gosta justamente porque quando a gente conversa com o cliente, que o cliente está com a gente, é bem mais fácil que tenhamos uma chance de êxito naquele caso. Porque estamos entendendo a visão do cliente, estamos entendendo, é claro, questões técnicas do processo. Mas o mais interessante é não somente ganhar o caso, mas dar tranquilidade enquanto a gente faz o máximo para ganhar aquele caso. Então é isso, fica ligado e até mais.